Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Cruzeiro, além de sonhar com a contratação de Fabinho, ex-volante da seleção brasileira e do Al Ittihad, também tem como alvo Kevin Castanho, jogador de 25 anos de idade, colombiano, que está de saída do River Plate. É importante contar que a primeira pedida do River está bastante acima daquilo que o Cruzeiro pensa em fazer o negócio, mas não dá para dizer que a transação está descartada. O Ronan Lima, o portal Santista, informou que o Raul Laser pode sair de graça, devido a 4 meses sem salários, e que o Cruzeiro sondou a situação. Deixa eu contar uma coisa sobre o Santos, até deixei passar. O Lautaro, que acabou rescindindo o contrato e se mudou para o Racing, ele estava emprestado pelo Cruzeiro. E quem é o outro jogador? 2 jogadores do Santos, eles conseguiram, e o Barreal, eles conseguiram, após notificações extrajudiciais, receberem uma grana que o Santos lhe devia. E hoje os jogadores do Santos ameaçaram ir à justiça para pedir a quebra do contrato, por conta desses 3 meses de direitos de imagem atrasados. Dirigentes do Santos pediram para que os caras tivessem paciência, que até o fim dessa semana eles vão tentar pagar pelo menos um dos 3 meses. Com a confirmação dos 3 meses de direitos de imagem abertos, qualquer jogador do Santos pode ir à justiça e pedir a quebra do contrato. E automaticamente o cara fica livre. O grande ponto é, se esses caras já tiverem completado mais do que 12 jogos, pelo menos 13 jogos no Brasileiro, eles não podem mais defender um outro clube na Série A. E aí precisariam buscar clubes no exterior, tá? O Raul Laser tem no Campeonato Brasileiro 15 jogos. Então, difícil imaginar que o Raul Laser se mude para o Cruzeiro, a menos que o Cruzeiro aceite contratá-lo, sabendo que no Brasileiro não vai utilizá-lo. Como não vai precisar comprar os direitos econômicos do Raul Laser, talvez ainda fosse um bom negócio. Raul Laser que custou ao Santos a bagatela de 11 milhões de euros. Cara, como é que o Santos, com toda a dificuldade financeira, contrata alguém por 11 milhões de euros? É uma insanidade, cara. Vamos juntos com as quentes do dia nesta segunda-feira, começando aí com a preparação do Cruzeiro, que será encerrada nesta terça. E o Cruzeiro segue para Porto Alegre e fica a expectativa quanto à lista dos relacionados. Deve ter o Ney, Vidia Real. O Arroio, acho que ainda não retorna. Vamos aguardar ao longo desta semana se ele será liberado efetivamente para os treinos com o grupo. Isso ainda não aconteceu. Tem alternado aí algum trabalho no campo, parte física, se recuperando da lesão muscular que sofreu o Kenny Arroio. O Neisser está totalmente liberado e é a opção imediata para substituir o Caio Jorge. O KJ é o centroavante titular do Cruzeiro. Tem ali o Neisser, Vidia Real como opção. Vamos ver se para esse jogo o Arthur Jorge ele vai relacionar aí jogadores que acabaram perdendo espaço, né? O Chico da Costa, o Wanderson. Por exemplo, no jogo treino contra o São Caetano, o Wanderson e o Chico eles estavam no grupo da tarde e eles não começaram no time que atuou à tarde. O time teve até o Juan Gabriel de início naquele compromisso. Vamos aguardar então. Por falar em Juan Gabriel, alguns garotos desceram para jogar no Sub-20. E é uma tendência de que eles sirvam mais o Sub-20 neste momento do que o profissional. Mas uma informação que a gente pode trazer aqui, chama a atenção, é que 2 ficaram no profissional treinando com o técnico Arthur Jorge. O Juan Gabriel, que eu citei até, que começou ali o jogo treino diante da equipe do Ipatinga, e o Ryan Leles. Esses 2 passaram os últimos dias com o elenco profissional. Se eles vão viajar nesta terça-feira com a delegação, temos que aguardar. Mas é uma informação. Os 2 garotos trabalhando com o profissional na toca da Raposa 2 e aí sendo observados ali de perto pelo técnico Arthur Jorge. É uma informação que a gente pode trazer aqui. Ontem até, aproveitando o gancho de crias da toca, falamos sobre Tylon, sobre Ronald e sobre Luan, garotos aí destaques do Sub-17 e que o Cruzeiro está com negociações ali boas, vamos dizer assim, de primeiro contrato profissional desses atletas. O Tylon, inclusive, o contrato dele vem sendo negociado pelo departamento de futebol profissional, porque é uma joia aí que o Cruzeiro não quer perder. O Cruzeiro já tem
Gabriel Rojas e Gabriel Peck em condição de jogo. Os nomes dos dois foram publicados no BID da CBF e aí os atletas estão à disposição para estrear na quarta-feira diante da equipe do Internacional. Por falar em Internacional, o Matheus Cunha hoje foi apresentado lá no Sul, falou que já está pronto para jogar e é aquela informação que eu trouxe mais cedo. Se o Inter quiser escalar o Matheus Cunha, tem que pagar uma multa aí. E pelo que eu apurei, é uma multa importante para contar com o goleiro que foi emprestado pelo Cruzeiro até a metade do ano que vem. Acho pouco provável que isso vá acontecer. Sobre Zé Lucas, a segunda-feira aí, pelo que eu conversei com algumas pessoas do esporte, sem atualização. O Cruzeiro realmente fez uma proposta, não sei todos os detalhes aí, mas o que a gente falou durante as primeiras do dia é que o esporte tem 80% dos direitos econômicos do jogador. A proposta do Cruzeiro seria para comprar uma parte boa desses 80%, o esporte manteria um percentual e o Cruzeiro pagaria um valor fechado ali por essa parte do esporte. Aí o Flamengo fez a proposta dele também, não tenho aqui todos os detalhes. O esporte ainda não definiu, obviamente, porque senão o atleta já teria viajado para fazer exames médicos, para assinar contrato. Todo mundo sabe que o esporte ele precisa de grana neste momento, mas ainda sem um martelo batido. O Cruzeiro já, obviamente, conversou com o atleta, com familiares e vem conversando ali com o esporte para tentar chegar em um denominador comum. O Cruzeiro não vai entrar em nenhum tipo de leilão. Se ficar, Flamengo sobe proposta, Cruzeiro, sobe aí mais. Aí Flamengo, isso não vai acontecer, pelo que eu tenho de informação. Foi uma proposta que o Cruzeiro considera com valores interessantes, que pode aí dar um respiro legal para o esporte. Acho que até o Cruzeiro tem aí uma possibilidade de se pagar uma grana imediata para o esporte. Talvez isso aí, quem sabe, possa fazer diferença. Mas, repito, até agora não existe martelo batido. É o interesse do Cruzeiro. O Cruzeiro vê o jovem aí como uma oportunidade, claro que pode dar um retorno técnico já imediato, tanto que os planos do Cruzeiro não é, até vi algumas pessoas falando sobre uma ideia do Flamengo, talvez seja ali um aproveitamento inicial no sub-20, no Cruzeiro, claro que não, até porque o atleta já tem muito jogo no profissional do esporte, então para o Cruzeiro isso nem faz sentido, mas também não é para chegar a solução de todos os problemas. O Cruzeiro vê como uma oportunidade de um jovem que está valorizado, que já tem muito clube lá fora de olho, que foi bem aí em categoria de base de seleção brasileira, bem no esporte. Então o Cruzeiro toparia fazer um investimento importante para comprar essa parte maior, essa fatia maior dos direitos econômicos, visando um futuro aí muito em breve de uma valorização do garoto. Vamos seguir acompanhando. Qualquer novidade a gente traz aqui na Samuca TV e no nosso Central da Toca. Tá falado, pessoal? O assunto é o Zé Lucas, jogador do esporte. Uma apuração nossa aqui na Itatiaia também mais cedo, uma matéria assinada com o nosso Léo Parrella em relação ao Zé Lucas. O que acontece? O Cruzeiro, ele fez uma proposta ao jogador e nessa proposta é uma, também, vamos colocar assim, parceria dos direitos desse atleta. Por quê? O Cruzeiro trabalha com a ideia de deixar parte dos direitos do Zé Lucas para o esporte, né, para o time pernambucano, e numa revenda, numa venda futura, a equipe vai ganhar além da formação do Zé Lucas. Essa é a ideia. Sabemos que o staff do jogador está bem feliz com o que foi apresentado pelo Cruzeiro, o Zé Lucas também, e a família do jogador. E tem um outro trunfo no Cruzeiro nessa história toda, que é a parte do sub-20. A história do Cruzeiro é ele jogar no time principal, não jogar na base do Clube Celeste, porque o Flamengo tinha sinalizado no primeiro momento até ele jogar no sub-20, sinceramente, viu, Pedro? Mas a gente sabe que negócio e futebol é tudo muito rápido. Não me espantaria, né? Aí é uma questão até de uma conjectura, né? Não me espantaria do Flamengo ir mudar essa ideia para seduzir o jogador. Isso acontece, isso é óbvio. Mas sabemos que o Cruzeiro tá na parada assim para contratar o jogador. A proposta foi feita, o nome que agrada, sim, a diretoria, mas naquele plano de não é chegar
para fardar, né? Não é chegar para ser titular. É um jogador que vai ter um caminho para ser percorrido. Lembra do Jonathan Jesus quando chegou ao Cruzeiro? Verdade. Jovem. Bom exemplo. O Jonathan chegou bem mais barato, né, do que o Zé Lucas, né? Mas um jogador que trilhou o momento dele, ganhou oportunidades hoje, é titular da defesa do Cruzeiro ao lado do Fabrício Bruno. Mas essa é a ideia. Se vai chegar a um desfecho positivo para o Cruzeiro, aí é uma grande interrogação. A gente estava falando há pouco, né, Simões, sobre maturação de jogadores no futebol brasileiro. E esse é um caso, né, de um jogador que o Cruzeiro tenta trazer para terminar a sua formação, o seu processo de formação acontecer também com o fim da transição para o profissional aqui no Cruzeiro, Simões. E é interessante porque o Zé Lucas ele já se destacou jogando a Série A do ano passado, né? Por mais que o Sport tenha sido rebaixado, ele se destacou jogando uma Série A, tá disputando uma Série B. É o processo natural para um jogador do nível dele. É um garoto realmente de muito nível. Ele viria suprir uma necessidade que o Cruzeiro tem, porque só tem o Lucas Romero, né, como esse primeiro volante, embora sejam características diferentes. O Zé Lucas é um cara que tem mais manejo de bola do que o Romero. O Romero é um primeiro volante de mais intensidade, né, de mais pegada, de mais cobertura, mas de toda forma é um negócio que, assim, pelos valores, a gente vê o potencial do Zé Lucas, né, não é barato, um menino que tem apenas 18 anos, a gente pensar, tem aí no mínimo mais 2 anos de sub-20, mas, de toda forma, se o Cruzeiro consegue trazer, vai trazer uma joia. E o Pansieri lembrou bem dessa história, não só do Jonathan Jesus, né? Se a gente for pensar, o Cruzeiro ele tem investido muito em jogadores de uma idade mais baixa, né? A gente tem o caso do Arroio, a gente tem o caso do Vídea Real, o próprio Caio Jorge chegou aqui muito novo ainda, né? Muito novo ainda o Caio Jorge. Também, né? O Cauã Moraes, o lateral direito. Então, quer dizer, é uma característica do Cruzeiro aí, nas últimas janelas, buscar jogadores que possam oferecer um retorno técnico para depois oferecer um retorno financeiro. A tendência é que isso se mantenha, né, Pansi? É uma característica que o Cruzeiro entende. E aí, Pedro, o Simões foi muito feliz na fala, porque quem faz o dia a dia, a gente acaba conversando com quem está nessa administração, né? É óbvio. E a gente sabe que há uma ideia do Cruzeiro também a médio prazo, né? Não é só o atual, é só o momento, é só o factual, não é só o jogo do Inter, por exemplo, na quarta-feira. Mas tem que ter uma ideia de clube para ser sustentável, para fazer caixa, para quando chegar. Por exemplo, o Christian chegou muito barato ao Cruzeiro, né? E o Christian foi vendido por quase 54 milhões de reais. Então, essa é a ideia, por isso, vamos esperar essa proposta aí do Cruzeiro na casa de 3 milhões e meio de euros, mais ou menos isso. Vamos ver como é que vai ser a história, porque tem outros times na parada, né? Surgiu agora também a ideia do Brighton, da Inglaterra. Um garoto que volta e meia recebe sondagem e no caso do Cruzeiro sabe que tem essa disputa também por equipes de fora do Brasil. Pedro, eu vou continuar falando sobre mercado, mas aí até uma saída de um atleta que é o Ivanilson, lateral direito. É um jogador jovem, é um jogador que o contrato dele está se encerrando, tem mais 1 ano de contrato, é um jovem lateral e o Cruzeiro recebeu uma proposta do Al Ain, dos Emirados Árabes. A intenção do clube é firmar um contrato de 3 anos com esse jovem atleta, ainda estão discutindo bônus, valor, mas uma parte interessante é que a ideia do Cruzeiro é manter pelo menos 30% desse atleta, porque é jovem, tem potencial, tem futuro, é importante no sub-20 do Cruzeiro, conquista, por exemplo, recente do Cruzeiro, Copa São Paulo, enfim, é um garoto, e o Cruzeiro também nessa parte de mercado, a gente falou de chegada de um jovem atleta, tem um jogador que pode sair, né? Informação também no nosso itatiaisport.com.br, Cruzeiro querendo manter aí os 30% dos direitos econômicos deste jovem atleta, o Ivanilson, não, é o Evanilson, aqui ele marcou década, né, já de 99, é o Ivanilson, né? Até quando a gente postou essa matéria nas redes sociais, muita gente brincou, eu lembro do Evanilson, que jogou bola pra caramba, depois até foi pro Borussia Dortmund, sempre tá ouvindo a Itatiaia, o Evanilson. Em relação ao duelo com o Internacional, vamos lá, focar já no duelo que acontece na quarta-feira. Hoje teve treino, amanhã tem também. O treino é de manhã, o Cruzeiro viaja à tarde, chega lá no início da noite. Estaremos fazendo a turma do bate-bola diretamente de Porto Alegre já com essa chegada do clube estrelado. E aí, uma boa notícia pro técnico Arthur Jorge foi a presença do Neiser Vídea Real, jogador que vem sendo trabalhado muito, especialmente também esses aspectos de colocar o pé na forma, né? Ter esse cuidado com o atleta, que é mais um, como o Simões citou, muito jovem que chegou ao clube, mas ele vem fazendo os últimos trabalhos na Toca da Raposa, recuperou de um incômodo muscular que tirou o atleta do duelo com o Grêmio, né? Não participou também do jogo treino com o Ipatinga, com o São Caetano, mas pode aparecer como uma opção aí para o banco de reservas do Cruzeiro. Pedrão. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.